Bom, vamos agora caminhar para o nosso segundo axioma extra ZFC, né? Mais uma afirmação que é independente do ZFC, né? A gente fez a hipótese do contínuo, agora é uma que a gente chama de axioma de Martin. O chato dela é que ela tem bastante nomenclatura, ela tem um monte de coisa para poder fazer a afirmação, então a gente vai ter que ver aqui vários termos. E ela também tem um enunciado um pouco estranho, assim. No primeiro momento você fala assim, mas o que é isso quer dizer? Só quando a gente começar a ver as aplicações dela com calma é que vai dar para ver como esse axioma é interessante de fato. Ele é interessante o que ele afirma e o jeito de trabalhar com ele. São duas coisas bem diferentes. E para quem for em algum momento ver forcing, esse axioma é uma boa introdução ao forcing, porque o forcing tem, digamos, duas partes que você tem que fazer um certo trabalho, uma é mostrar por que funciona, a outra é usar. E o axioma de Martin se aproxima bastante de como você usa. Ele não faz tudo, mas ele já dá um bom caminho de como você usa força. Então ele também serve de motivação para quem for para esse lado. Tá bom? Então vamos começar. O axioma de Martin ele fala sobre ordens parciais. Em geral a gente vai acabar denotando ela assim com um P assim duplo, né? E assim, então isso aqui é uma ordem parcial, como vocês estão acostumados, é uma ordem, né? Do tipo, só dá graça se ela for parcial, se ela for total não dá graça. Eu vou falar que P e Q são incompatíveis, que era uma terminologia que a gente podia ter até lá na época que a gente estava mexendo com filtros, se ah, não existe R, então, não existe, hein? R menor ou igual que P e Q. Não tem um elemento que está abaixo do P e Q ao mesmo tempo, tá bom? E aí a notação é P assim, tá? Isso aqui a gente fala que esses dois são incompatíveis. Uma outra coisa é que, bizarramente, eu sei que isso é estranho, mas quando a gente denotar assim, muitas vezes a gente fala que o P estende Q ou que o P é mais forte que o Q. Apesar de ser menor, parece que é meio contraditório, mas de fato a gente usa essa nomenclatura. O pessoal fala bastante assim: P mais forte que Q, P estende Q. Nos exemplos isso aqui vai ficar mais claro, mas a gente vai ver mais para frente, tá bom? Ah, uma coisa que a gente vai precisar é falar sobre poucas incompatibilidades na família. Então você vai. O que são as incompatibilidades? Uma incompatibilidade em geral ela é representada assim, vai ser uma anticadeia. O que é uma anticadeia? São elementos, tá? Então é um conjunto dentro do P, tal que para qualquer A e B que você pegar lá dentro, distintos, são da graça, A é incompatível com B. Tá? Eles são incompatíveis entre si, então isso aqui é o que a gente chama de uma anticadeia. E por motivos históricos, a gente chama de CCC, que vem de Countable Chain Condition. Veja que é chain condition, não anticadeia, tá? Mas ele vai falar que todas as anticadeias do seu conjunto são enumeráveis, no sentido que elas podem ser finitas, tudo, mas é difícil achar uma dessas, mas a questão é que não tem anticadeia não enumerável. Tá? Então você vai falar que satisfaz isso aqui se não existe uma anticadeia não enumerável. Então não existe anticadeia não enumerável. É lógico que vai ser o primeiro exemplo que a gente vai pegar. Se você pegar uma ordem que é enumerável, ela não tem como ter uma anticadeia não enumerável, porque ela não tem nem subconjunto não enumerável. Então elas claramente são CCC. Mas um passo que você pode dar aqui é que a gente vai exigir que não tenha muitas incompatibilidades, e exigir que não tenha muitas incompatibilidades é pedir que as anticadeias sejam não enumeráveis. Isso também, de novo, vai ficar um pouquinho melhor para frente. Ah, mais uma definição aqui que é um D contido no P, a gente vai falar que ele é denso. Desculpa, eu sei que a gente já usou essa terminologia, a terminologia é usada para um monte de coisas, mas aqui também. É porque de fato tem uma certa topologia que você pode colocar aqui que isso vai fazer algum sentido, mas a gente não vai trabalhar nela, não vai nem chegar perto dela, não vai ser importante para a gente. Mas você vai falar que ele é denso, tá? Se para qualquer P que você pega no seu Pzão, existe D no denso, que está abaixo. Tá? Então é basicamente assim, ó, pensa, a intuição desse negócio é assim, dado qualquer elemento na sua ordem, você consegue estender ele para alguém do denso. Tá bom? O exemplo mais clássico que vai ter aqui, que eu já devia ter falado no começo, é essa ordem vai ser o quê? Vai ser conjunto de funções com um domínio fixado em algum lugar, e você sempre vai falar que f é menor ou igual que g, pensa que são funções parciais dentro de um conjunto. Se a f ela contém
a G. Veja que fica invertido aqui. Aí, de fato, a F estende a G. Então, toda vez que eu falar nesse menor ou igual, chamar ele de estender, está fazendo sentido. Em termos de função, elas são extensão mesmo. Tá? E quando você fala que elas são incompatíveis, são funções incompatíveis. Quer dizer que elas não admitem uma extensão em comum. Quer dizer que em algum lugar do domínio delas, elas já se contradizem. Tá bom? E o denso aqui está falando o quê? O que vai ser essa família uma família densa? Se toda vez que você pega uma função, você tem alguém do denso para quem você consegue estender essa função original. Tá certo? Então fica com esses exemplos na cabeça que eu acho que eles são o mais claro aqui para tentar dar o nome. A gente está quase acabando os nomes básicos aqui, a gente vai ter que revisitar eles toda hora. É, então, suponha que você tem uma D família de densos. Então agora você tem família de densos. Então, cada elemento aqui desse meu D fresco é um denso. Tudo bem? E aí supõe que você tem um filtro, tá? Contido no P. Então lembrando, ele é filtro, né? Ele é fechado para cima, os elementos dele são compatíveis do jeito que a gente está falando aqui. Tudo bem? Pega com uma família não vazia. Então se você tiver um filtro, tá? Ele é degenérico. Isso aqui é uma coisa bem estranha, mas ó, alguns lugares vão chamar só de genérico para a família D ou coisas assim. Eu vou chamar aqui de D genérico porque eu acho que fica mais fácil. Ele é D genérico se para qualquer D que você pega no D, ele intercepta esse denso. Então D inter F é diferente de vazio. Tudo bem? Então você tem um monte de densos e um filtro. Esse filtro a gente vai falar que ele é D genérico, né, para essa família, se ele encosta em todos os densos que estão lá dentro. Tá certo? Sei que é estranho, mas ó, exercício para você ver se você está acompanhando esse negócio. Acho que é um bom momento para você tentar fazer esse negócio. É um resultado relativamente simples. Pega P uma ordem qualquer, tá bom? Pega tudo não vazio, porque são as coisas que tudo meio estranho. E pega um D enumerável. Então você só tem uma quantidade enumerável de filtros, de densos, desculpa. Tá bom? Existe F que é um filtro que é degenérico. O truque aqui é, você vai usar a densidade para fazer o quê? Eu vou falar assim bem geral, mas o exercício é basicamente esse. Você enumera os seus densos, pega o primeiro, pega o elemento dentro do seu primeiro denso. Tudo bem? Bom, aí você vai descendo numa cadeia, pega agora um segundo elemento que está no seu segundo denso, um terceiro elemento que está no seu terceiro denso. Você consegue ir descendo por causa da densidade. Tudo bem? Bom, mas aí isso é uma cadeia, então tem a PIF lá, essa entrada, então você consegue estender para um filtro e aí acabou. Tá bom? Esse é tranquilo. Então, se você tiver uma família enumerável de densos, você tem esse genérico. Tá? Aí isso motiva essa definição aqui. Ó. Definição que agora a gente está chegando no nosso axioma de fato. Pega capa cardinal infinito. Tá? Então isso aqui é um cardinal infinito, pode ser ômega, pode ser o Aleph zero. Né? A gente vai denotar por MA capa a seguinte afirmação. Para qualquer ordem que você pegar CCC, tá? E qualquer D, família de densos, tal que a família de D é menor ou igual que esse kappa que você pegou, existe G D genérico. Tudo bem? Então aquele comentário que eu falei antes é basicamente falar que o M ômega vale, sem nem pedir CCC aqui. Tá? Qualquer família enumerável de densos que você pega, você consegue achar um filtro que intercepta todos eles. Mas e se eu pedisse ômega 1, né, que seria um pouquinho maior que isso? Aí eu já tenho que pedir que a família é CCC. O axioma não é esse aqui exatamente o axioma que a gente quer, ele é... O MA ômega 1 você pode até considerar como sendo um axioma, por exemplo, mas do jeito que está escrito aqui é, dado um kappa, você tem isso aqui, você tem esses axiomas aqui. O MA ômega 1 é um que a gente usa, de fato, ele é consistente com os FC, então seria o quê? Para qualquer ordem parcial que você pega, CCC, se você pegar uma família, por exemplo, de tamanho ômega 1, de densos, você consegue um filtro sobre ele. Apesar daquela demonstração para o caso ômega ser trivial, certo? Ser bem tranquila de fazer, o caso ômega 1 você já não consegue.
tá? Mesmo com essa hipótese a mais aqui de CCC. Na verdade, ela é independente dos axiomas dos FC. Ela é consistente, mas ela é independente, né, na verdade. Então, tipo, ela acaba sendo independente. Então, você não vai conseguir fazer uma demonstração usando os axiomas anteriores. Tá bom? O axioma de Martin fica uma coisa bem estranha aqui, mas o que a gente chama de axioma de Martin é a afirmação que é o seguinte: para qualquer capa menor que o contínuo, vale MA capa. Tá bom? Então, qualquer família de densos que você pegar que for estritamente menor que o contínuo, você consegue um genérico que intercepta todos eles. Basicamente isso. Tá? Repara que é o seguinte: se você pegar a hipótese do contínuo, o que a hipótese do contínuo fala? Que menor que contínuo é só enumerável. E enumerável a gente já sabe que vale. Então, isso aqui te dá que, se você supor CH, vale MA. Trivialmente, você nem se esforçou para provar MA. O CH é mais forte, de fato. Assim, tipo, o MA você não vai conseguir nada a partir dele. Tipo, o importante aqui foi o CH mesmo, tá? Então, a maioria das demonstrações que a gente faz que são interessantes é quando você supõe que não vale CH. E isso é consistente. Então você tem não CH mais MA. Aí a coisa fica mais legal, tá bom? Aí você tem coisas interessantes. Vamos fechar essa sessão mostrando que não vale MA do contínuo, certo? Porque ó, repara que aqui a gente está fazendo. O que é o axioma de Martin que eu estou afirmando para vocês que é consistente? É para qualquer coisa estritamente menor que o contínuo, vale esse MA capa, né? Você consegue interceptar toda essa quantidade. Mas eu já afirmo para vocês que não vale os FC, você já mostra que não vale o MA do contínuo. Quer dizer o quê? Se você pegar uma família de tamanho contínuo de densos, pode ser que não exista esse filtro, mesmo para a ordem CCC. Vou dar um exemplo com uma ordem numerável. Tá? Então a gente vai fechar isso aqui mostrando que o MA contínuo não vale. Tá? Mas o jeito que a gente vai provar é bem o típico jeito de se usar o axioma de Martin. Então vamos fazer com calma esse começo para vocês verem bem como é que você acaba usando o axioma de Martin. Tá? Eu vou começar, então, ó, lembrando, o nosso objetivo é provar que não vale o MA do contínuo, tá bom? Então eu vou pegar x e y conjuntos infinitos, que é para ter graça aqui da coisa, e eu vou pedir que o meu y tenha tamanho pelo menos 2 para dar geral. Eu vou fazer mais do que a gente vai precisar, porque é esse lema que eu vou usar aqui, eu vou usar no futuro para outras coisas, tá bom? Se eu pegar um x fixado no x e não tem nada de existe aqui, e uma f que saia do x e chega no y, uma função qualquer, eu vou conseguir definir dois conjuntos que eu vou afirmar que eles são densos, dois tipos de conjunto, que eles têm esses parâmetros aqui. Então, o dx, que é... eu acabei não escrevendo a definição da função. Bom, vamos escrever aqui e já explico o que é isso. O dx, que vai ser p pertencente a fn xy. Isso aqui já explicou, eu vou escrever o que é. Acho que não tem problema a gente fazer nessa ordem. Domínio de P. E o EF, que são os P's pertencentes a Fn de x em y, tal que existe A pertencente ao domínio de P, tal que PA é diferente de F. Pode desculpar, FA. Pronto. Ok. Então esses caras são densos em Fn de xy, que é quem eu não escrevi ainda quem que é. Vamos primeiro então explicar o que é isso aqui. O Fn de xy é o seguinte: você vai pegar qualquer Szinha que ela faz o que? Ela é uma função que sai de um conjunto A contido no x e chega no y. Tá? Então ela é uma função que sai de um subconjunto do x e chega no y, mas eu vou pedir que esse A é finito. Tá bom? Pensa que a função ela é uma função parcial. Tá? Então você gostaria de definir o gráfico aqui dela, né, para todo o seu x, mas você vai pegar só uma quantidade finita de pontos e vai falar quanto que vale. Tá bom? Então isso aqui, os elementos desse Fn aqui são funções parciais de domínio finito que saem de x e chegam em y.
Tá? Qual que é a ordem? A ordem é aquela que a gente comentou lá antes, que é a ordem da extensão. Eu vou falar aqui f estende g, aqui nesse caso, se estende de fato, se é contínuo. Né? Então você vai definir essa ordem aqui, se acontece isso aqui. Cuidado que está invertido, tá? Porque a função estender a g é isso aqui que significa. Tá? Então, só funções cujo domínio é finito. Agora vamos olhar aqui que tem os meus dois densos aqui. Meu dois densos é o seguinte, esse aqui são os densos, são os elementos que tem o x no domínio, tá bom? E o segundo é que no domínio já tem alguém que a função é diferente da f, dessa f fixada que você pegou aqui no começo. Tá bom? Vou mostrar a densidade desses dois aqui, que vocês vão ver que é bem tranquilo mostrar, mas eu quero que fique claro, o mais importante aqui é entender o que essas coisas estão fazendo, porque o axioma de Martin, ele mexe um pouco com esse tipo de coisa, assim, você usa esses densos para provar uma coisa no final. Tá? Então, assim, é importante você conseguir mostrar que eles são densos, obviamente, mas é legal aqui você já começar a tentar entender para que eu estou fazendo isso. Então, esses densos, lembra, porque eu vou conseguir um filtro lá no fim, e esse filtro que eu vou conseguir lá no fim, ele vai me dar uma função, pensa assim, e cada uma dessas coisas aqui está falando uma coisa sobre a minha função. Já dá para adiantar, isso aqui que ela vai ser, o domínio dela vai ser o x inteiro, e essa aqui é que é a função que eu vou obter, é diferente deste f. Mas isso a gente já está se adiantando. Tá bom? Vamos lá, vamos mostrar então a densidade dessas coisas. Então o primeiro era só, ó, vamos olhar aqui só para não ter que apagar, são os p's tais que o x está no domínio do p. Então você pegou um cara qualquer. Então eu peguei um p pertencente a fn de xy. Vocês concordam? A definição desse troço aqui são funções cujo domínio finito contido no x e chegam em y. Não sei se tem o x. Se o x já está no domínio da minha p, eu acabei. Porque eu só preciso achar alguém que estenda esse, ele mesmo, que está no denso. Acabei. Agora vamos supor que esse denso que você. Pegar que essa p não tá, não tem o x dentro. Então ele é uma função que sai daqui, mas o x não está no seu domínio. Pega o seu y favorito, tá? Aqui. Pode ser um que já foi usado, pode não ser, porque a gente não está pedindo injetora nem nada, e põe esse par lá dentro, x, y. Tá? Define a minha P, agora estenda a minha P como P unido, isso aqui. O que isso quer dizer? É uma nova função, né, P', vai, digamos assim, que ela estende a P e no x da y, certo? E esse cara, obviamente, pertence a dx. Certo? Porque o x agora está no domínio dela. Então, se o x já estava, não faça nada, já chegou. Se o x não estava, qualquer coisa que você pegue do y vai deixar como sendo função, porque a condição de ser função era só se você repetisse aqui. Como a gente já está no caso que não repete, você já consegue fazer isso e acabamos. Tá bom? Então, o primeiro é denso, por causa desse argumento simples. Vamos ver agora o segundo. O segundo, lembra? Vamos ler lá de novo? É você conseguir falar que tem um ponto no domínio que dá diferente da FA. Deixa eu começar exatamente do mesmo jeito. Pega um P pertencente ao Fn de xy. Né? Essa aqui é a minha ordem. Eu tenho que estender ele para de um jeito que essa P fique incompatível com a F. Certo? Ela não pode ser uma restrição da F para um certo domínio. Se a P já discorda da F em algum lugar, acabei, isso aqui já está no meu EF. Se não, o que eu faço? Eu vou lá e pego. Então, estou no caso em que ela não estende. Então, tipo, ela não é. Desculpa. A P está inteirinha contida dentro da F. Então, eu pego um ponto A que não pertence ao domínio da P. Desculpa. Lembra, o domínio da P é finito. Como o domínio da P é infinito e o x é infinito, você tem que algum lugar você consegue pegar esse A que não está aqui dentro. Né? Você pega dentro do x e não esteja nesse cara. E agora você olha, lembra que eu pedi que tinha aquela hipótese estranha que o y tinha que ter pelo menos 2 pontos? Bom, então você sabe quanto que é f de A. Pega um ponto y que não seja ele, certo? E agora o que eu faço? Eu faço o mesmo truque que a gente tinha antes. Eu pego a P e estendo para domínio A e esse y que você pegou. Olha agora o que acontece. Essa função está abaixo da P, ela estende a P de fato, e no ponto A ela dá diferente do f de x, do f de A. Então ela não está mais contida no F. Tá certo? Então conseguimos mostrar a densidade desses dois conjuntos. Tudo bem? Certo. Agora, o que a gente faz?
Vamos então mostrar o enunciado que eu falei, né? Que não vale. Usando isso aí. E meio que já acabou, tá? Então MA de 2 a ômega ou de 2 de contínuo ou qualquer coisa assim. Ah, pega essa família de D aqui, ó. Então a gente está trabalhando com a Fn e eu vou trabalhar com ômega e 2 aqui, tá? Então todas as funções que saem de ômega e chegam em 2. Funções parciais aqui, tá? E aqui 2 pensando como 0,1. Tá dentro das hipóteses que a gente tem lá. Olha o seguinte, esse conjunto, então lembra, domínio é finito. Dentro disso, então você consegue mostrar que esse cara aqui é inumerável, tá? Então em particular CCC. Tudo bem? Então ele é CCC, então não teria nenhum problema. Bom, ele é CCC, então se a gente tivesse que valer isso aqui, ó, eu poderia interceptar até o quê? Até contínuo densos. Então o que, que eu faço? Eu vou definir D fresco como sendo todos os DNs. Então aqui eu peguei uma enumerável, certo? Unido, certo? Porque para cada ponto do domínio eu podia pegar um. Então eu peguei a fixa, o meu domínio agora é ômega, eu pego esses caras aqui. E uno com os EFs para F pertencente a 2 a ômega. Aqui tem enumerável, aqui tem contínuo, então no total tem contínuo densos aqui. Então se valesse esse cara, eu ia conseguir um filtro G que intercepta qualquer um desses, para todo D pertencente a D fresco. Vamos ver qual é o problema disso. O fato desse troço ser filtro, você consegue mostrar o seguinte: se você tomar a união dos S pertencente a G, S, isso aqui vai dar uma função que vai sair de um subconjunto. Isso aqui é uma função. Vamos chamar isso aqui de G, já que veio desse G aqui. Vamos chamar esse troço assim de G. Isso aqui você consegue mostrar rapidamente que G é uma função que sai de um A contido em ômega e chega em 2. Eu não sei quem é esse ômega aqui. Tudo bem? Mas agora, como é que você mostra as coisas que a gente quer? Eu vou mostrar que esse G, na verdade, esse A que apareceu aqui, né, ele é uma função que sai de ômega. Vou mostrar que tem um N, qualquer N que você pega, fixa um N pertencente a ômega, certo? Você tem que existe um S, opa, existe um S pertencente ao seu G e ao seu DN, porque ele está supondo que ele vai ser degenérico. Então, se ele interceptou esse. Se ele está nisso, quer dizer que o fato do S estar aqui, quer dizer que o N está no domínio do S. Se o N está no domínio do S e a gente tomou a união de todos esses, isso aqui implica que N está no domínio do meu G. Então aqui eu já consegui mostrar que o meu domínio é o G, é o ômega inteiro, como a gente queria. Só que, olha que coisa bizarra. Fixa uma F qualquer. F pertencente a 2 a ômega. Certo? O fato, olha aqui, ó. Pega isso aqui. A gente sabe que existe uma S pertencente a G inter EF. Para esse F que eu peguei. Tudo bem? Isso aqui, ó, o fato da S estar aqui quer dizer que existe um A, tal que está no domínio da S, tal que o SA é diferente de F, de A. Tudo bem? Bom, mas isso aqui implica que a G de A é diferente da FA. Para qual F? Para qualquer F que a gente pega. Não para esse mesmo A, mas qualquer F que a gente pega, a gente consegue achar um A que ela dá diferente. Mas a G é uma dessas funções. Então, se você pegar a própria função, se aqui eu, em vez de escrever F, escrevo G, aqui eu vou ter G e aqui eu vou ter G. E olha a contradição aqui. Você conseguiu uma função que é diferente de todas, inclusive dela mesma. E não dá. Tudo bem? Então, isso não pode acontecer, então isso aí dá essa contradição que a gente tem na axioma de margem. Então isso aqui, eu sei que a primeira vez que você vê isso aqui é muito confuso, porque é um monte de nome, é um tipo de demonstração que é bem diferente das outras que você está acostumado, mas fazendo assim esses pedacinhos. Mas eu acho que é legal aqui você voltar e dar uma olhada naquela coisa que eu comentei lá no começo. Ó, a gente criou esses densos para quê? Para que no final isso aqui implicasse o domínio seu que a gente queria, isso aqui implicasse que ela é diferente de todas as funções. Mas aí é coisa demais. Tá certo? Você poderia aplicar. Como é que seria um jeito que você não teria uma contradição aqui? Imagina que aqui nas EFs eu pego não todas as funções, eu pego só algumas. Pega assim, para algum conjunto A que está dentro
de 2 a ômega com tamanho menor que o contínuo. Tá certo? O que eu ia ter? Eu ia obter uma função aqui embaixo, não ia ter uma contradição, só ia ter a minha conclusão ia ser só que a minha g que eu achei não está nesse conjunto que você pegou no começo. Como o meu conjunto que eu peguei no começo eram todas as funções, aí não tem como, mas se a gente tivesse pego menos, aí não tinha uma contradição. Tá certo? Então é isso.